do quão relevante e histórica é esta solenidade que sanciona um projeto de regulamentação aguardado, como disse o deputado Reginaldo Lopes, há 40 anos pela sociedade brasileira. Seguramente, essa reforma, meu caro Bernardo Api, a quem rendo todas as minhas homenagens, a Vossa Senhoria e a todos os da sua equipe, essa reforma só foi possível porque houve uma compreensão da sociedade brasileira de que o atual sistema tributário não poderia mais vingar. Porque houve uma compreensão da imprensa brasileira que contribuiu muito no processo de formatação dessa reforma, combatendo e rebatendo a desinformação e as fake news em torno dela, prestando, portanto, a sua função social de bem informar a população. Essa reforma só foi possível porque o Congresso Nacional, até nos piores momentos, nunca desacreditou dela. Sempre, apesar de todas as dificuldades que se impunham, sempre, tanto eu no Senado Federal, quanto o presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados, com a compreensão de que esse impossível poderia se tornar possível a partir do engajamento e da contribuição recíproca das duas casas, Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E dizia o ministro Fernando Haddad que seria impossível pensar numa reforma tributária que muda o sistema de arrecadação de uma nação sem um apoio decisivo e determinante do Poder Executivo. E o advento da eleição do presidente Lula, de sua posse e da sua priorização à reforma tributária no âmbito da Câmara e do Senado, foi naturalmente decisivo para que aqui hoje estivéssemos a exaurir essa longa jornada de décadas, entregando ao povo brasileiro um sistema tributário mais simplificado, mais equilibrado, mais justo, que combate a cumulatividade, que acaba com a guerra fiscal nociva entre os estados e que proporciona o máximo possível de justiça tributária. Se não é a reforma tributária absolutamente ideal, e obviamente que nada é imutável e é impassível de modificações ao longo do tempo, é a possível de ser feita e a exemplo de outros tantos países, busca equilibrar o sistema tributário nacional com um rigor nunca antes visto, de simplicidade, de unificação e de equilíbrio. Portanto, é um dia muito singular, muito importante para a vida nacional, e eu tenho muito orgulho, como presidente do Congresso, já ao final desses meus 4 anos à frente do Congresso Nacional e do Senado Federal, de poder entregar, como último ato dessa longa jornada da reforma tributária, a reforma tributária sancionada pelo presidente Lula, que a teve como uma de suas prioridades. Para finalizar, eu queria dizer, presidente Lula, que eu tive alguns momentos muito felizes na presidência do Senado Federal ao longo desses 4 anos. Tive muitos momentos tristes também, e de muitas dificuldades, e de muitos dilemas. E eu me orgulho muito, presidente, de algo que nos uniu. Eu não o conhecia antes do processo eleitoral de 2022, vinha conhecê-lo depois, e algo nos uniu, que foi a defesa de algo sagrado para a nação brasileira, que é a democracia do nosso país. Eu tive um momento muito feliz nessa minha jornada, quando, depois de tudo que nós passamos, vivenciamos e da resistência que estabelecemos, naquele dia 1º de janeiro de 2023, quando sentado na presidência do Congresso Nacional, tive a honra de dar posse ao presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa festividade memorável de coroamento da preservação da democracia no nosso país, a partir da escolha legítima do povo brasileiro de quem devesse ser o seu presidente da República, recaindo sobre os ombros pela 3ª vez do presidente Lula essa missão. E começamos aquele ano de 2023 com esse momento de coroamento da democracia e finalizamos aquele ano de 2023 entregando a emenda constitucional 132, que eu quero dizer que equiparou a sua posse
aquela solenidade de promulgação da emenda constitucional que o senhor esteve presente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, a quem também eu quero reconhecer o trabalho extraordinário feito nessa empreitada e nessa jornada da reforma tributária, sem a qual e sem o apoio nós não conseguiríamos ter promulgado. Aquela sessão realmente foi memorável, quando entregávamos para a população brasileira uma emenda constitucional que, um ano mais tarde, agora viria a ser regulamentada por um projeto de lei complementar. Isso tudo me faz pensar que, nesse momento de grande união do Poder Legislativo e do Poder Executivo para as importantes e relevantes entregas para a sociedade brasileira, há dois conceitos, ministro Sidônio, que eu gostaria de destacar, que eu reputo absolutamente essenciais e fundamentais para esse momento do país. O primeiro conceito é o do trabalho. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional, fazendo as audiências públicas, trabalhando efetivamente, colocando a mão na massa para entregar para a sociedade brasileira as concessões das rodovias, uma educação melhor através da proibição dos celulares nas escolas e do programa Pé de Meia, pessoas trabalhando para que tenhamos nesse país o combate efetivo à fome e à miséria através de programas sociais de desenvolvimento social, e muitas pessoas, Bernardo Api, e Vossa Excelência é uma delas, muitas pessoas trabalharam muito e com muito afinco para que essa reforma tributária acontecesse. Muita gente trabalhou com muito afinco, e meu reconhecimento especial aos nossos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que proporcionaram que esse trabalho fosse aqui hoje concretizado. Então, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar as suas dificuldades com a solução da dívida dos estados, com a sanção do Propag e com um projeto como o da reforma tributária. Portanto, há uma frase meio clichê, presidente Gleisi Hoffmann, mas que ela calha muito nesse momento: nada resiste ao trabalho. E aqueles que trabalham vencerão aqueles que não trabalham e enganam a população brasileira. E o segundo conceito, meu caro ministro Sidônio, que é o conceito da verdade. A verdade, presidente Lula, sempre prevalece. A verdade sempre prevalece. Por mais difícil que seja o caminho e a jornada, e a reforma tributária sofreu muito ao longo desse tempo de inverdades, de mentiras, de movimentos de desestabilização, a verdade sempre prevalece, e a verdade prevaleceu na reforma tributária, tanto que a estamos a entregar hoje com a sanção pelo presidente Lula, e eu acho que essa soma de trabalho e de verdade é que devem pautar a vida pública de todos aqueles que aqui estão e podem proporcionar os verdadeiros e reais resultados para o povo brasileiro, que serão medidos e serão colhidos muito em breve através dessa reforma tributária. Portanto, em meu nome, em nome do Senado Federal, em nome do Congresso Nacional, me permito também, em nome do meu co-presidente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizer que é um momento de grande alegria, de grande satisfação, de grande orgulho. Viva o Congresso Nacional brasileiro, viva o Brasil. Muito obrigado.